Fala aí, pessoal, beleza? Eu sou Priscila Paiva e esse é o Estude Kardec. Continuando o nosso estudo das leis morais, hoje nós vamos refletir sobre a lei do trabalho. Mas, pô, Priscila, domingo à noite você quer falar mesmo de trabalho? Espera chegar segunda, pelo menos. Não, gente, espera aí. Então, é importante, quando falar sobre o trabalho, é falar sobre o limite do trabalho, o repouso. Esse também é nosso assunto da live de hoje. Boa noite, Nando. Boa noite, Leandro. Para isso, nós utilizaremos o Livro dos Espíritos, portanto, se você tem ele, pegue aí e vem acompanhando, né? Que eu vou ler pergunta e resposta. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos é a primeira obra da codificação espírita, né, publicada por Allan Kardec. É um livro de perguntas e respostas, nós temos mais de 1000 perguntas e respostas. E ele é dividido em 4 partes. Estamos estudando agora a parte das leis morais. Então vamos começar, né? Vamos começar. Mais alguém chegou aí que eu não tô vendo. E aí, gente, vocês estão animados? Tava aqui falando, né? Domingo o povo às vezes tá meio deprê, que amanhã é segunda, vai trabalhar e eu faço o quê? Eu chamo para falar da lei do trabalho. Mas vamos lá, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza, sabe? Eu posso ficar aqui a passeio, eu preciso mesmo trabalhar. E se eu nasci herdeira, hein? Como será? Bom, Kardec pergunta na questão 674, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E eles respondem, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. E ele continua, né? Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais, mas eles dizem que não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Portanto, se você não tem aí um trabalho remunerado, né? A dona de casa que trabalha pra caramba, trabalha pra um monte de gente, se morar numa casa cheia de gente, e principalmente se for gente que ainda não despertou, que tem que lavar uma louça, que tem que dar uma colaboração ali na situação, a pessoa trabalha muito sem ser remunerada. Então, não é o fato de você trabalhar fora de casa, você ser remunerado, é o trabalho, ocupação útil. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por que a gente tem que trabalhar? Tem alguém aqui que não gosta de trabalhar? Tem gente que não gosta muito, né? Trabalha só mesmo por obrigação. Outras pessoas já buscam sempre estar sendo úteis, né? Fazer alguma coisa. E, ok, né, gente? Somos diferentes. Por que o trabalho se impõe ao homem? Eles dizem, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho, ou seja, o trabalho físico, braçal e o trabalho também intelectual, né? Sempre é necessário que se desenvolva de alguma forma. E ele coloca aqui, né, os espíritos trazem pra gente que sem essa ocupação, sem esse fim, esse objetivo, o homem permaneceria na infância intelectual porque não desenvolveria isso. A gente sabe que muitas vezes a gente vai em busca do conhecimento, do aperfeiçoamento, do aprendizado, porque a gente quer, mas a gente acaba sendo cutucado, muito mais desafiado quando está diante de um problema, né? Aquela coisa assim de a água tá batendo no nariz e você, opa, eu tenho que mudar aqui a minha situação, tenho que fazer alguma coisa porque não tá dando certo, de repente, nesse trabalho, nessa falta de trabalho, né? Você busca uma promoção, você busca mudar de emprego, né? Mudar a área, enfim. É muito mais quando a gente é desafiado, quando tem por aí um problema, do que quando tá tudo tranquilo, né? Então aí a gente depende, né? Embora na natureza tenha umas coisas que a gente precisa para viver, do trabalho. Porque prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais. Eles dizem, tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Então, a ocupação dos animais é diferente da nossa, né? Eles têm a ocupação deles para conservarem a própria vida. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim. Então, o trabalho... A visão do trabalho para o homem, ela tem 2 fins. Um é conservar o corpo. Através do trabalho remunerado, eu vou conseguir o quê?
roupa para me vestir, uma casa, né? Vou comprar uma casa, eu vou alugar, moradia, eu vou ter o alimento, enfim, as condições para eu poder sobreviver, porque é aquilo, né, gente? Senão, como é que paga boleto? Se você não tem dinheiro. Agora, no caso, quando não é uma ocupação que é remunerada, da mesma forma também. Gente, eu tô toda me coçando porque aqui tá cheio de mosquito. Ai, que situação. Aí a pessoa fica se coçando. Ai, enfim. Aí a pessoa, ai Jesus, pessoas trabalhar para ter o dinheiro para comprar o Baygon. Sacanagem. Aí eu me perdi, olha isso. Ah, tá. A pessoa que trabalha, por exemplo, né? Uma dona de casa, trabalha e não é remunerada. Ela tá trabalhando o quê? Geralmente, né, gente? Vou botar assim de uma maneira geral. Ela tá ali fazendo a comida dela e se morar com mais alguém, né? Tá limpando a casa, que é uma necessidade também. Quem é que vai morar na sujeira, né? Lavando a roupa. Então, por exemplo, né, donas de casa, enfim, eu tô dando muito esse exemplo que é, né, da dona de casa quando não é remunerada e que não é remunerada e as pessoas falam, não trabalha, né? Porque não sai para trabalhar, porque não tem um salário. Mas é útil dentro de casa, super útil, né? Muito necessário. Então, o trabalho, ele não é só isso, cumprir um expediente, ter uma carteira assinada ou um contrato assinado. O trabalho é você ser útil. E aí tem esse fim de você conservar o seu corpo, né, de manter a saúde também, porque se você ficar doente, você precisa de quê? De remédio, você tem que comprar o remédio, você tem que ir no médico, tem que pagar a consulta, se for algo urgente, ficar dependendo do público também é bem difícil, né? Enfim, é isso, a conservação do corpo de uma maneira geral e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Através do trabalho, você vai ter aquela ocupação, por mais que de repente o trabalho seja meio repetitivo, dependendo da função, faça sempre a mesma coisa, vai ter um dia ou outro, ou todo dia, que vai ter ali um desafiozinho, né? Uma coisa para você resolver, um problema, não, como é que isso acontece? Até as questões de relação, né? Deu uma coisa errada, esqueci isso, enfim. Liga para fulano, manda um e-mail, você tem que tentar resolver aquele problema ali e progredir, né? E aí vai ganhando experiência e até trazendo, às vezes, melhorias para o trabalho, né? Poxa, se fizer de tal forma, vai ser muito mais rápido, vai ser mais prático, vamos produzir mais. Se for com vendas, né? Ideias para vender. Quando eu digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro o meu objetivo com que trabalho. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Então, o animal, ele trabalha ali, está fazendo o que ele tem que fazer, né? O instinto não tem essa coisa de estou colaborando, né, com o outro, com a natureza, com o Criador, e não tem esse progresso, né? Essa parte dos animais é bem complicada, né? Não vou nem continuar tentando explicar, porque eu posso acabar passando uma informação errada, porque eu sempre tenho um pouco de dúvida, tem essa questão, né, de que vai desenvolvendo a inteligência, mas enfim, não tem essa consciência que a gente tem, né? Não é igual. Na 678, Kardec pergunta: nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à necessidade de trabalhar? Então, assim, um dia, quando a gente for lá um espírito superior, a gente vai ter que trabalhar. A gente vai ter que trabalhar, né, gente? Do mesmo jeito que nós temos aí os relatos, né? E acreditamos que temos aí nosso anjo da guarda, mentor que está trabalhando com a gente, se a gente ajudar, se a gente colaborar. Então, da mesma forma, a gente não pode imaginar que a gente desencarnando, a gente vai ficar à toa, né? Nada disso. Nem muito menos se a gente progredir aí um pouquinho, né? Vai, agora eu já aprendi muito, eu não vou lá para um mundo mais aperfeiçoado. Trabalho não é coisa de planeta de provas e expiações somente, gente. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Aí a relação, né, do material, força física. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, aquela história, né, doutrina espírita, para quem está chegando aí, e às vezes aqui mesmo assim não tem muita gente ao vivo, mas depois o pessoal me relata, né? O pessoal que é mais próximo, principalmente a mim, fala: eu tô vendo aqui a live, né? Ou na mesma semana ou semanas depois, enfim. Então, para quem está chegando,
a gente não tem essa visão de, né, vou desencarnar, vou ficar lá à toa, vou descansar, aquela coisa de, né, morreu, desencarnou, vai descansar agora. Não, não vai descansar. Pode dar uma descansada por um tempo para poder ajustar, né, as questões do perispírito, enfim, para poder recobrar aí as suas ideias. A desencarnação é outro tema, mas assim, só para... Existe um momento, né, papum, você desencarnou, já acordou lá ligadão, tem todo um processo, porém, do passamento, porém você não vai ficar à toa, você vai ter que colaborar de alguma forma. Então, o Espiritismo, ele traz pra gente essa quebra dessa ideia de vai descansar, vai ficar lá, né, contemplando a natureza, não, né, no paraíso. Então, ele fala isso, a ociosidade seria um suplício em vez de um benefício, você ficar lá realmente, né, gente, vamos combinar, você ficar lá sem fazer nada, tem que ser útil, tem que fazer alguma coisa legal. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Então, o que que acontece? A gente já começa a perceber, né, a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, a gente sabe que tá na transição planetária, está passando por uma etapa de muita movimentação energética, muitos conflitos, justamente por essa perturbação que a gente tem vivido, é justamente por isso, né? A gente está sendo sacudido para futuramente ser um planeta de regeneração, onde o bem começa a prevalecer. Ainda não será um mundo superior, mas um mundo um pouquinho mais adiantado. E o que a gente já percebe no momento? Que tanto tem esse ponto que os espíritos trazem para a gente, que uma pessoa que não tem força física, ela não vai atuar com força física, né? Um grande exemplo aqui é a pessoa, né? Não aguenta muito peso, não tem muita força para fazer o trabalho físico, vai vir incapacitado e necessitando desenvolver mais a parte intelectual, né? A pessoa que é mais... o que eles falam, né? Cadê? O homem fraco, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. E a gente vai percebendo como as coisas estão mudando já há muito tempo, né? Com a Revolução Industrial, enfim, as máquinas, tudo avançando nos últimos anos, com esse grande avanço da tecnologia, cada vez mais. Quem pode dizer que algumas coisas que são ditas hoje em dia são loucuras, né? A inteligência artificial tá aí tomando conta de tudo. Robô, aspirador robô. Então, assim, a gente não sabe se nas últimas 2 décadas a coisa avançou de tal maneira, né? Tudo muito rápido. A gente olha para trás. Não sei se vocês fazem esse exercício com alguma frequência. Eu gosto muito de comparar, caramba, né? Sei lá, agora até me perdi um pouco. Há 20 anos eu não tinha um celular. 20 anos eu não tinha um celular, até menos, né? Do que isso. Há 15, 17 anos, enfim. Aí eu começo a, pensar, né, uma Smart TV, porque antes eu via Netflix em outro lugar, e eu gosto de fazer, né, isso porque o tempo voa e a gente não percebe, e é tudo tão rápido que você vai vendo, né, o avanço do celular, até quantos anos? 10? Sei lá, a gente não tinha tudo isso dentro de um celular, toda essa capacidade. Aí a câmera, né? Enfim, a qualidade da imagem, todo esse avanço. Imagina para as próximas décadas. O que não vai vir por aí? Então, tudo isso vai facilitando a vida. Estou trazendo essa parte, mas é claro, tem aí a parte da engenharia, enfim, né? De outras áreas que facilitam até a medicina, né? Também tem essa questão da cirurgia, utilizando robô, enfim. Nem vou entrar muito nisso, porque eu não tenho aqui na ponta da língua todas as coisas, mas que vão facilitando a vida, vão agilizando, vão resolvendo mais os problemas, e tudo a partir do quê? Do intelecto, da imaginação, da inspiração, da intuição. São trazidas informações do plano espiritual, estão sendo materializadas aqui. A gente já vai percebendo isso. Então, vai se deixando essa grande necessidade do trabalho físico, que ele vai existir, é claro, sempre, mas ele vai diminuindo, né, esse ritmo. À medida que a gente vai avançando. Um outro exemplo também que eu queria trazer para vocês é a questão até da nossa locomoção, do nosso tempo, por exemplo. O Pix, que eu acho que ele fez 2 anos. Eu até brinco assim, quem acha dinheiro na rua agora que tem o Pix, né? A facilidade que todo mundo tem hoje para abrir conta através de bancos digitais, sem aquela burocracia de levar papelada numa agência, enfrentar fila. Você transferir, né, ali rapidinho, não tem mais aquele negócio de DOC, e aí paga uma taxa, TED, e aí cai em tantas horas, é tudo
pum ali, transfere, facilitando muito a vida da gente, de clientes e empreendedores. A gente evita, eu ia muito no banco depositar, porque vendo coisas, e as pessoas me pagavam no dinheiro, eu ia lá depositar, porque tudo meu era pago. Hoje em dia, pago online, né? Hoje em dia, eu já não preciso mais, porque as pessoas agora com o Pix só transferem, não ficam me dando dinheiro na mão, o que para mim era ruim, porque eu tinha o risco de ir na rua com o dinheiro e ainda esse trabalho, né? Vou lá no banco, enfim. Então, tudo isso, assim, a gente vai vendo como a nossa vida está sendo facilitada, né? A cada tempo que passa, a cada ano que passa, as coisas vão avançando de maneira que a gente consegue resolver tudo mais rápido. Agora, um perigo disso é que isso acaba gerando uma ansiedade. Eu acho que a mais na gente, a gente fica tudo na urgência, enfim, com mais atribuições do que a gente já tinha. O Nando falando, sempre lembro daquela mulher que foi conversar com o ministro de nosso lar. E ela lá um tempão e não tinha nada de bônus hora. Quando fazemos esse exercício, conseguimos ver a evolução. O exercício de olhar para trás e ver o quanto a gente, né, tem avançado aí. Principalmente a questão da ciência, por exemplo, a vacina saiu muito rápido porque eles usaram tecnologias, né, pesquisas que já existiam de outras vacinas e também compartilhar. Também teve interesse, né, os investimentos, e também compartilharam muito. Então a gente vai vendo que vai tudo acontecendo mais rápido. Você falou, Nando, aí do nosso lar. Gente, eu preciso ver nosso lar de novo, porque a pessoa não tem uma memória muito boa. Vai lançar, né, os mensageiros ano que vem. Eu preciso ver o nosso lar para poder dar uma atualizada aqui, porque eu não lembro. Ela não tinha bônus hora porque ela não fazia nada, Nando, era isso? Eu lembro de alguma coisa assim, mas eu não lembro bem por quê. Porque a pessoa só viu o nosso lar mesmo, acho que foi há 12 anos que estreou o nosso lar. Depois eu não vi mais. E aí fico, vou ver, preciso ver, porque vai sair os mensageiros ano que vem, né? Boa noite, Bruna. Então, vamos lá, continuando na 679, Kardec pergunta, achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Em outras palavras, o cara que é cheio do dinheiro, ele precisa trabalhar? Então é aquilo, né, gente? Ninguém é obrigado a nada, mas segundo aqui as leis de Deus, os espíritos nos trazem um relato de que do trabalho material, talvez não. Essa pessoa que tenha condições, né, que enriqueceu, que tem ali o suficiente guardadinho para o seu estilo de vida, né? Esse tempo que que ele tem aí, né, uma expectativa de vida, eles fazem um cálculo de acordo com o que você gasta, enfim, rendendo lá, tá ok, você conseguiu essa estabilidade. Porém, você vai fazer o quê? Vai ficar só passeando por aí, gente? Como assim? Aí eles dizem, não está isento, porém, da obrigação de tornar-se útil. Porque aqui quando a gente fala de lei do trabalho, a gente está falando de utilidade. A gente não está falando, embora eu tenha brincado aí colocando um emoji com o cifrãozinho, né, de dinheiro para poder chamar atenção, a gente não está falando do trabalho apenas remunerado, do trabalho que cumpre expediente. A gente está falando em ser útil. Útil para você e útil para o próximo. Então, eles dizem aqui, não está isento, porém, da obrigação de tornar-se útil conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, que também é trabalho. Então, você colaborar, contribuir, estimular outras pessoas a avançarem intelectualmente e moralmente, mas a gente está falando aqui de inteligência, também é um trabalho e é necessário, a gente precisa estimular uns aos outros. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporcionam o adiantamento que lhe foi feito, porque nós temos oportunidade de praticar o bem a todo momento. Todos os dias a gente falou sobre isso, acho que na última live, não foi na primeira, que foi ali a outra foi o quê? Da adoração, né? Eu acho que foi na lei da adoração que a gente falou sobre isso, né? Todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer o bem. De uma maneira simples, porque às vezes as pessoas pensam muito assim, é necessária a caridade material? Claro que é necessária. Principalmente nesse momento com tantas pessoas passando fome. Mas às vezes a gente se restringe a essa caridade material, esquece da caridade moral, que é aquela de você escutar o outro, de você dar atenção ao outro. E também a gente esquece de coisas simples no dia a dia, como ser educado, gentis.
Ai, gente, né? A gente espragueira aí, enfim. É claro, ninguém vai todo dia acordar bem-humorado, né? Tá sempre de bom humor, nunca se desequilibrar, não é esse o objetivo aqui. Mas a gente tem que prestar atenção, porque isso é uma maneira de ser caridoso com o outro, né? Todo mundo tem as suas batalhas, todo mundo tem os seus problemas, então a gente tem que tentar manter esse equilíbrio pela gente, pra gente não adoecer, e pelo outro, para uma convivência pacífica, harmoniosa, né? Tá sempre fazendo essa reflexão no nosso dia a dia, na nossa rotina, como isso se encaixa. Não adianta a gente refletir, a gente estudar e chegar na hora, no dia a dia, a gente ser outra pessoa, né? Então, aqui nessa questão 679, ele está sendo específico falando de pessoas, por exemplo, milionárias, que não têm mais necessidade de trabalhar. E aí, acabou assim a vida da pessoa? Como é que se encaixa a lei do trabalho para ela? Ela não precisa trabalhar para ganhar um dinheiro para ter a sua subsistência, né, para sobreviver. Ela já está com tudo ok, mas ela precisa trabalhar sendo útil, contribuindo, né, para o bem da sociedade, contribuindo para os outros. Então, de alguma forma, ela vai ter esse trabalho que vai proporcionar adiantamento moral nela, intelectual, porque à medida que você está ali se estimulando intelectualmente, você vai aprendendo, né, mais coisas, e moralmente, quando você também está fazendo bem, está se relacionando com outras pessoas, porque se relacionar é um grande desafio, né, gente? Sempre rola umas tretas. Onde tem humano, tem tretas. E eu desliguei aqui o negócio, mas tudo bem. Ah, mas vai ficar tela escura aqui, sei lá. Gente, eu tô com um refletor agora aqui na minha cara. Agora eu sou um espírito iluminado. O Nando. Isso, Pri, ela há um tempão, tá lá um tempão, né? E não gostava de fazer nada. Deram várias opções e ela não gostou de nada. Pois é, né? No começo da live eu falei, tem algumas pessoas que não gostam. Eu não vou entrar nesse mérito, né, nessa questão do julgamento. Mas tem gente que a gente sabe que não gosta muito, que não é muito chegado no trabalho, mesmo que simples, dentro de casa, se for o caso. Enfim, a Bruna demorou, mas chegou, né? Isso aí, ó. Tá pegando já aqui. Tá chegando na parte boa, que é o limite do trabalho. Então, a gente hoje está refletindo sobre a lei do trabalho, que é uma das leis morais, falando primeiro sobre a necessidade do trabalho independente do seu objetivo. Nós temos dois fins, né? Deus colocou aí o trabalho como uma das suas leis, com o primeiro fim da nossa subsistência, da nossa sobrevivência, da nossa conservação, do nosso corpo físico, da saúde, da alimentação, tudo que a gente precisa, né? Precisa de dinheiro para poder sobreviver aqui nesse mundo, principalmente dependendo de onde você mora, né? Tem um colega meu que fala que aqui no Rio a gente não paga reais, a gente paga surreais, que é tudo muito caro. Então tem isso, né? Primeiro fim é a sua conservação, que é uma das leis, a gente vai estudar depois, lei de conservação. E o segundo fim é você progredir intelectualmente, é você botar a cabeça para funcionar, né? Ficar fazendo todo dia. E aí é interessante que a gente lembre também que a neurociência fala, né, que conforme a gente vai aprendendo coisas novas, vai fazendo coisas de maneiras diferentes, a gente vai fazendo conexões diferentes, lá vai dando um certo trabalho para os neurônios, mas é super essencial, tá aí estimulando, né? Não ficar fazendo sempre a mesma coisa. Tem trabalhos que são repetitivos, mas é claro que você vai ter oportunidade de progredir, né? De repente dentro de uma empresa, sei lá como é que é, enfim, você coloca aí dentro da tua vida como que você pode aperfeiçoar o seu trabalho, como você pode se atualizar através de cursos. Hoje em dia também tem uma questão que está super em alta em relação a RH, já que a gente está falando de trabalho, que são as soft skills, ou seja, o mercado dos negócios aí, eu ia falar do empreendedorismo, mas não é corporativo, é isso. Começa a valorizar não só as capacidades técnicas, né? O diploma, o certificado, aquilo que você tem, né? Você chega ali aqui, olha, eu me formei em tal lugar, eu tenho esse curso, essas capacitações técnicas que são chamadas de hard skills, e eles começam a valorizar as soft skills, que são habilidades, competências que você desenvolve, como liderança, tomada de decisão, a comunicação, o trabalho em equipe, fora outras mais. Quem tiver interesse, joga aí no Google e compreenda, porque as empresas estão começando a valorizar isso. Não basta só você ser um excelente profissional. E dizem por aí também que as empresas contratam por essa capacitação técnica, mas geralmente demitem
por essa falta das soft skills, né? No caso dessas habilidades, dessas competências. Muitas vezes a pessoa que é mandada embora porque não consegue, né, atuar ali no trabalho em equipe, né? Às vezes ela até faz o trabalho bem, mas ela não consegue dividir com o outro, não consegue resolver um problema, enfim. Já que a gente está falando de trabalho, né, falar da questão atual aqui. Na 680, Kardec pergunta: não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Aí eles dizem: Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, se uma pessoa não tem condições de trabalhar, ela não tem condições. Seja por qual motivo, né, ela reencarnou com alguma limitação, ok, não é obrigado, né? Dependendo ali das condições físicas, mentais, enfim. O que eles trazem aqui pra gente, ó, Deus é justo, ele não vai condenar aquele que... ele só condena aquele que voluntariamente se tornou inútil. Você tem a capacidade, tem a inteligência, você tem aí, é saudável, é capaz de fazer alguma coisa. Você fica querendo não fazer nada, você fica querendo ficar nas costas dos outros, né, gente? Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que é abusada, só fica ali encostada. Esse aí que Deus condena, né? E aí condena para quem tá chegando, não naquele sentido de, né, condenar o fogo, condenar o inferno, enfim. Condena nesse sentido de dar um puxão de orelha e muitas vezes numa próxima encarnação ele vem a passar mais dificuldade para valorizar mais o trabalho, para valorizar mais o dinheiro, né, para poder desenvolver isso de uma maneira forçada. Se teve oportunidade em outra vida e deixou passar só vivendo uma vida boa, né? De repente não precisava e aí também quis só curtir a vida. Turistá. 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Aí eles respondem: certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Aí os espíritos chamando a nossa atenção para essa questão, né? Muitas vezes, é claro que independente de como o pai e a mãe foram, eu acredito que, né, cada um... Tem pessoas que às vezes, mas minha mãe, meu pai não cuidou de mim, nananã, e aí eu também não vou entrar muito nessa questão, porque cada um que sabe de si, mas de uma maneira geral, você vai fazer aquilo que está no teu coração, aquilo que é possível, de acordo com as tuas limitações. Eu acho que podendo tem que ajudar sim, né? Mesmo que o pai e a mãe não tenha feito o que a pessoa gostaria que tivesse feito, né? Mas de uma maneira geral, sem colocar assim muitas tretas familiares, né? De uma maneira que seria natural, os pais provêm aquilo tudo, né? O cuidado e o material aos filhos. Então, quando os pais, na impossibilidade de trabalhar, seja antes de se aposentar ou depois, porque também aposentado, principalmente no Brasil, se ganhar um salário mínimo, coitado, porque só de remédio, misericórdia, né? Um salário tá dando para nada. Então, os filhos têm essa obrigação de também ajudarem os pais. Por isso que ele fala aqui, né? Com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. É preciso ter, não adianta, né? O filho ter muito, aí o filho tá esbanjando aí com equipamentos eletrônicos, viajando, enquanto o pai e a mãe não tem condições ali nem de se alimentar direito, tá passando sufoco, enfim. Né? Não vou entrar também muito nesses detalhes, como eu falei, cada um com o seu... Cada um, mas basicamente é isso, né? Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos, né? O pai e a mãe colocou no mundo, tem que cuidar da criança. E aí depois é natural que haja, né? Por respeito, por amor também. Como é que você vai ficar cuidando, gente, do outro, do que tu nem conhece, ajudando, se tu não ajuda nem quem tu conhece, quem morou contigo, quem tu mora junto, quem tem o mesmo sangue, enfim, né? Existem outros casos aí que não são tão simples assim, porque é na família, né? A nossa
primeira escola principal, aquela onde tem os afetos e os desafetos, então também não vou ficar aqui, né, julgando caso alguém faça, né, deixe de cuidar ou não do seu pai ou da sua mãe, mas essa é aqui a orientação que a gente tem, né? Foi para que por essa afeição recíproca os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. O Nando aí falando que concorda. Então a gente já viu a importância do trabalho, agora a gente vai ver o que? O limite do trabalho, gente. Repouso. Todo mundo precisa descansar. A gente também está numa sociedade que está complicado, que a gente está querendo também. Tem umas pessoas que têm uma preguiça, mas tem outras que parece que não param de trabalhar, né? E às vezes a gente precisa desacelerar, a gente precisa dar uma acalmada. Então isso aqui também é muito importante, que a gente reconheça os nossos limites, né? Ah, eu estou muito cansado fisicamente, estou muito cansado mentalmente, faça um repouso. 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E aí eles dizem, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Olha que interessante, eu gostei disso, olha. O repouso serve para a reparação das forças do corpo físico e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. É muito importante, porque às vezes a gente está tão cheio de informações, né? Infoxicação, tanta informação que a gente recebe de todos os lados. Então é trabalho, é rede social, são as pessoas conversando, enfim, a gente está com tanta informação na cabeça que é difícil a gente meio que parar de pensar. Fora aquelas questões que a gente tem de estar sempre remoendo o passado, estar projetando o futuro, dificilmente está aqui no agora, né? Está concentrado no momento atual. E aí quando você reconhece que precisa, né? Eu estou no meu limite, preciso desse repouso e tenta relaxar um pouco, descansar a mente, as ideias, né? Principalmente quem trabalha com criatividade, a coisa começa a fluir quando você para muito de pensar. Tem muito isso, não sei para vocês se é assim, né? Às vezes você tá ali trabalhando aquela ideia, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, né? Como é que eu faço isso? Aí você cansa, né? Porque não tá fluindo, dá uma volta, faz um exercício, assiste alguma coisa, vem a ideia. Ou simplesmente relaxa, né? Ouve uma musiquinha, enfim, vem a ideia. Porque é isso, né? A fim de que se eleve acima da matéria essa inteligência. Então é muito importante. Não é uma questão de você, como se fosse o quê? Um desejo, uma... Tá me fugindo aqui a palavra. Não é uma questão só de você pensar assim, ah, eu vou repousar, mas tem uma certa culpa. É que tá me fugindo agora a palavra que estava aqui na minha mente. É realmente uma necessidade. Olha, tanto que Kardec pergunta, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Ele coloca como uma necessidade. Então não é só uma questão de você, ah, eu trabalhei, então eu vou descansar, mas às vezes você acha assim, eu vou descansar, mas você carrega uma certa culpa. Pô, mas eu não tô fazendo nada. E ali tem isso para fazer. Só que sempre vai ter alguma coisa para fazer, então é bem complicado, né? A gente precisa se organizar o nosso tempo, organizar aí de acordo com as nossas prioridades, as urgências, o que a gente precisa realmente fazer. Você não vai deixar de fazer uma coisa que realmente tem que fazer, que é urgente. Aí é uma questão de organizar o tempo. Porém, né, a gente também não pode ficar o tempo todo só fazendo, porque senão você nunca vai ter tempo para relaxar. Porque sempre tem alguma coisa para fazer, né? O Nando, adoro repousar, o famoso fica de boa sempre quando dá. É o que? Não perco as mínimas oportunidades. Eu também gosto, só que em alguns momentos eu percebo uma certa culpa. Isso que eu tô falando, já percebi em vários momentos, não sei vocês, mas de falar, né? Ah, eu vou relaxar. E aí você começa a lembrar, você tem que fazer isso. Eu tô aqui relaxando, mas eu tinha que fazer aquilo, né? Às vezes, por exemplo, sábado e domingo, ah, só porque eu não saí, eu tô aqui, eu tenho que estar fazendo, resolvendo alguma coisa. Não. Uma coisa é você fazer porque você quer, né? Vou ligar o computador porque me deu vontade de fazer tal coisa. Você não vai ficar esperando a segunda-feira, né? Digo assim, quem trabalha com computador e tá ali disponível. Agora, não por obrigação, né? Ah, se eu não estou na rua, se eu não estou fazendo determinada coisa, eu tenho que, né, ser útil, trabalhar, não, né?
Kardec pergunta, então, qual o limite do trabalho? E eles respondem, o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, é você que vai reconhecer esse teu limite. Às vezes, a pessoa que está de fora pode até achar que, ai, mas você... lembrei de um exemplo. Quando a pessoa tem um trabalho diferente do seu, às vezes a pessoa julga, né? Ah, mas você não faz nada. Ai, gente, aí a pessoa, mas você é chefe, você trabalha no computador, não faz o trabalho braçal, né? Só que tem um cansaço mental, como eu falei das conexões, né? A cada tomada de decisão, a cada mudança, a cada coisa nova que você faz, você gasta mais energia. Então, os neurônios estão ali fazendo novas conexões, então o cansaço mental é muito maior. É claro que, de repente, uma pessoa que trabalha home office e uma pessoa que vai pegar 2, 3 ônibus, né? Vai em pé, vai acordar cedo, nananã, ela vai estar muito mais cansada do que essa pessoa em home office, dependendo do trabalho de cada um, das responsabilidades. Mas eu digo de uma maneira geral que a gente tende, às vezes, né, comparar e julgar o trabalho do outro. Ah, se você só trabalha no computador, no celular, então, né, trabalha pouco. Tem essas questões, né, dependendo do seu trabalho. E também, às vezes, da tua vida em si, né, do estilo de vida, dos problemas. Ah, você tá com um problema, mas fulano ali tá com outro problema, ou eu tenho um outro. Só que cada um tem as suas forças, até porque ninguém vai compartilhar tudo com o outro, né? A gente compartilha em parte, mas a gente não vai chegar e compartilhar tudo que tá sentindo, tudo que tá vivenciando. E aí, às vezes, a gente faz assim, mas aí fulano tá dizendo que tá cansado. Né? Aí compara. Queria ver se fizesse isso, como eu faço. Enfim, ele coloca aqui, né? A esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Cada um é que vai saber. Tem pessoas que conseguem dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, outras não. Faz uma coisa, depois faz outra. Tem pessoas que são boas em resolver conflitos, resolver problemas. Outras são boas com contas. E aí, cada um vai fazer isso de uma maneira mais fácil ou não, vai gastar mais energia ou não. Temos que equilibrar essas cobranças ou culpa, com certeza não, porque a gente fica estagnado, né? A gente começa a remoer demais aquilo. Porque eu não fiz, porque eu fiz, porque aconteceu, não. A gente se desconecta desse momento presente, a gente fica lá atrás, gera um sentimento ruim, um sofrimento, né? Porque culpa, cobrança vai gerar um sofrimento na gente. E no momento em que gera esse sofrimento, o que a gente vai conseguir de bom a partir daí, né? Então, no caso, você ter essa lembrança. Boa noite, Kardec. Olha, a gente tem a presença de Kardec. Então, a gente tem que tentar resolver essas questões. E é claro que a gente tem memória, né? A gente não vai apagar da nossa memória, vai ter um momento em que vai vir esse fato à nossa mente, mas a gente saber lidar com isso e voltar para o presente, para o momento atual. Porque se a gente ficar muito preso no que aconteceu no passado, a gente fica angustiado, a gente fica sofrendo e a gente não resolve mais, porque o que passou, passou, pronto, acabou, né? O que a gente pode fazer, e aí talvez até um exercício, caso alguém queira, poxa, eu tô, sei lá, né? Tô com tal problema, tô chateado, tô não sei o que, com isso aqui, anota, para organizar as ideias. O que eu posso fazer para resolver isso aqui? Preciso fazer tal coisa, então você vai lá. Então, essa semana eu vou fazer isso aqui para poder resolver esse meu problema. Eu preciso de dinheiro para resolver esse problema e não tenho. O que eu posso fazer para conseguir o dinheiro? É muito dinheiro, eu não consigo essa semana. O que eu posso fazer para conseguir esse dinheiro em 6 meses, em 1 ano, em 5 anos, dependendo do valor, dependendo das suas condições. Então, tornar essa preocupação, esse problema, né, transformar isso de maneira que você consiga fazer algo no momento atual e planejar para o futuro. E não você tá preso a esse problema, remoendo o passado, sofrendo, indo no passado e indo no futuro, se lamentando. Como, por exemplo, se eu não conseguir resolver o problema, então no meu futuro vai ser assim, assim. Você sofre pelo passado, sofre pelo futuro e esquece o presente. A Bruna falando, o ser humano tende sempre a se comparar, ele geralmente diminui o trabalho do outro, com certeza. Nós somos humanos, né? E tá errado, mas é uma coisa que a gente ainda faz. A gente precisa se policiar mesmo. Porque a gente tem essa tendência, né? Fulano faz menos. A gente sempre acha que a gente tá ali mais sobrecarregado. Mas são coisas que a gente tem que começar a prestar atenção para nossa evolução mesmo. Para que a gente possa
a famosa empatia, né? Se colocar no lugar do outro e também, de repente, até compartilhar um pouco do nosso, porque às vezes a pessoa tem uma visão de que, né, a tua vida é muito fácil. Então, se for necessário, se não, deixa pra lá, né? Porque ninguém tem que ficar dando satisfação também da vida pra ninguém, não. 684. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então, vamos supor, numa empresa, e aí tem um trabalho que ali era para ser feito por 2, 3 pessoas, o líder ali, o chefe, o responsável, ele joga toda aquela carga para um só, ele está transgredindo uma lei de Deus. Se ele sabe que precisa de mais pessoas para fazer aquele trabalho, seja ele intelectual, né, ou físico, braçal, um peso que carrega, enfim, ele está errando, porque ele deve, né, dividir aquilo ali, cada um de acordo com a sua carga horária de trabalho, de acordo com a sua carga, a sua força física e a parte intelectual. O que a gente está vendo também, imagino eu, né, isso são pitacos, né? É que tá vendo, né? A gente está nesse momento aí de que já existia muita coisa na questão mental e que está se agravando, ver com a pandemia, com todas essas questões tem se agravado, e as empresas agora devem, né? Não vou dizer que estão, mas elas devem pelo menos começar a cuidar mais da saúde mental dos seus funcionários, porque todo esse ambiente de competição, de excesso de trabalho, de ter que dar conta, né? Como eu falei, às vezes tem que fechar ali, tem aquelas coisas de data, né? Tem que fazer isso tudo hoje aqui. A pessoa trabalha 10 horas, 12 horas para dar conta daquilo. Num momento, né, um dia, foi uma exceção, ok, mas se aquilo ali tá com frequência, a pessoa responsável tá sim errando com aquele, né, e essa pessoa que tá sofrendo essa carga de trabalho que muitas vezes não pode sair do trabalho, que tá difícil, ela fica ali numa questão de, como tá colocando aqui, né, de inferioridade, ela não pode chegar muitas vezes e falar, né, se elas têm esse risco de ser mandada embora, e aí tem toda essa questão da sobrevivência. Então, a pessoa que tem autoridade, ela tem que equilibrar, né? Quanto mais o poder, mais você tem que estar ali ligado nas suas ações, porque você está influenciando a vida dos outros. Tem o homem direito de repousar na velhice? Ai, ai, gente. E aí, Brasil? O brasileiro pode repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Aí Kardec continua. Então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Aí é aquela dificuldade, até que eu falei anteriormente, né, da aposentadoria, que infelizmente não dá para muita coisa, muitas vezes um salário mínimo. Tem pessoas que nem isso têm, né, por algum motivo chegam na velhice e nem isso conseguem. E aí eles dizem, o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Para quem acha que governo, né, ajudando, contribuindo de alguma forma com famílias, com pessoas que não têm condições de sobreviver, que não têm alimento, gente, pelo amor de Deus, vai, como eu falo, vai estudar Kardec se não estudou outra coisa, que é justiça social. Aqui ele fala... Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade, até porque nós pagamos impostos, então é isso. O governo tem que dar condições. A gente tem um benefício, eu esqueci agora qual o nome. Né? Para quem não contribuiu para o INSS, mas, por exemplo, a mulher que não tem marido, eu tô esquecendo agora qual é a sigla. Mas, enfim, existe aí, né, que não contribuiu, não trabalhou. Muitas vezes é uma realidade do nosso Brasil, né? A mulher vai ali dando conta, vai fazendo um biquinho, uma costura, uma faxina, alguma coisa para poder sobreviver ali com seus filhos. Infelizmente, a realidade do Brasil, né? Muitos homens deixam a mulherada assim. E aí chega na velhice e tem essa dificuldade, né? Que não tem aposentadoria, porque não contribuiu, mas o governo tem essa obrigação de colaborar, não é uma aposentadoria, né? Não tem o 13º, não tem, eu acho que um outro benefício, mas tem ali uma condição de ter algo para sua subsistência.
Isso tá complicado o que não? Do que tá complicado? O repouso, a velhice. E aí a gente vai finalizando aqui a live com um comentáriozão de Kardec, um negócio desse tamanho aqui, que tá como comentário dele. É isso. Kardec diz: não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Está cada vez mais difícil imaginar que iremos descansar na velhice, esse descanso na velhice com essa aposentadoria. Ah, tá. Pois é uma dessas coisas que se a gente for ficar pensando muito no futuro, a gente tem que pensar, né, para poder contribuir, para poder guardar o dinheiro, se for possível, mas se a gente for se preocupar demais, a gente surta, né? É isso que eu tô falando mesmo, da questão do povo brasileiro, né, que já tá difícil hoje em dia. Imagina daqui a algum tempo. Mas enfim, oremos para que tudo dê certo, para que haja um equilíbrio lá na frente dessas contas aí, a gente não seja prejudicado. É importante também esse tipo de informação, sabia? Que às vezes os jovens, se trabalham por conta própria e, portanto, deveriam contribuir com o INSS, né? Seja através do MEI, enfim, como autônomo, às vezes acaba deixando isso para lá. Conheço várias pessoas, que não é nem que ganham um pouquinho não, mas vão deixando isso para lá, não esquentam a cabeça. E aí, quando chega lá na frente, é que se liga, sabe? Até ano passado eu fiz no meu perfil mesmo uma live com uma advogada, que ela é até espírita, a Paola, do canal Visão Espírita, sobre isso, né? Sobre a contribuição do MEI, que era para tirar dúvidas. E ela falou sobre isso, que ela trabalha com previdência e... Enfim, né, no geral, assim, às vezes o jovem, né, o jovem que eu digo assim, 30 anos e tal, 40, não está ainda pensando na aposentadoria e aí não contribui, mas chega lá na frente e não tem, ou consegue só um salário mínimo. E é importante que a gente se preocupe com isso. Eu me preocupo, o Nando falando, né, eu tenho amigos e tento orientar sempre. Sim, é muito importante, porque, por exemplo, eu fui orientada desde cedo pela minha mãe, então eu trabalho por conta própria, mas eu pago o meu INSS, eu sou MEI, então eu contribuo dessa forma, porque ela sempre falou isso para mim, sempre teve esse receio de eu ficar trabalhando, fazendo freela e tal, e não contribuir, mas nem todo mundo tem alguém ali falando, ou às vezes até tem, mas a pessoa deixa para lá, né? E aí é importante, Nando, como você está falando, a gente orientar outras pessoas, né, perguntar para algum amigo, e aí, você está contribuindo, né? Esse equilíbrio, porém, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral, Kardec fala. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregue a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência, para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor de segurança de todos. Então ele coloca aqui, né, gente, como esse limite do trabalho e do repouso, como uma reflexão encerrando esse capítulo da Lei do Trabalho, a questão da educação não só intelectual, mas moral, né, esse conjunto de hábitos adquiridos, para que a gente possa ter aí um equilíbrio nesse bem-estar entre o trabalho e, né,
o repouso, a nossa vida, porque realmente eu vejo que a gente já está com a pandemia, teve essa questão do home office, que já era algo que lá fora existia, né, já de uma determinada maneira, e aqui no Brasil ainda era bem pouco. Eu trabalho home office há anos, e as pessoas, esse era até um exemplo que eu ia dar antes, as pessoas não chegavam a falar pra mim, mas eu percebia que era uma coisa tipo assim, né, você trabalha em casa, então tipo, você pode, claro que você tem mais disponibilidade para de repente trabalhar de um outro lugar, isso eu já fiz também, mas não com muita frequência, porque você tem que estar com a cabeça ali no trabalho, enfim. Então, a visão que as pessoas tinham do home office era muito assim, sabe, não é trabalho, não é muito trabalho. Isso foi mudando com o tempo, as pessoas começaram a entender, e com a pandemia as pessoas realmente entenderam. Aí passou a ter credibilidade e seriedade, porque antes, se você falasse, eu trabalho home office, a pessoa não tem um lugar físico, né? Um local físico, um escritório, não cumpre um horário ali certinho e tal, enfim. E muitas vezes quem trabalha por conta própria, às vezes numa segunda não está trabalhando, mas trabalhando no sábado, trabalhando no domingo. Às vezes não está trabalhando 9 horas da manhã, mas trabalhou no dia anterior até meia-noite, 1 hora. Então, essa questão que eu falei aí durante a live de, né, se comparar, de julgar o outro, de achar que todo mundo tem que ser igual, então se o teu trabalho do outro não é igual, a gente acaba criticando. São coisas que eu percebo, né, tanto comigo quanto com outras pessoas, por exemplo, quem tem cargo de chefia, aí a gente costuma, né, fulano é chefe, né, trabalha menos. Só que a pessoa, além de ter o trabalho, tem que dar conta ali daquela turma, daquela galera, o que não é fácil, né? Às vezes tem as fofocas, enfim, tem todas as questões e a pessoa tem que ter ali essas habilidades, né, que eu falei anteriormente. Então, que a gente consiga trazer isso aqui para nossa realidade, a gente vai encerrando a live, para nossa realidade, tanto para evitar a comparação, evitar julgamento, facilitar esse nosso reconhecimento dos limites, né, do nosso corpo físico, do cansaço físico e do cansaço mental, até porque a gente está num momento bem difícil. E ainda mais no final do ano, né? A gente está encerrando um ano, então vem toda essa carga aí de meu Deus, né? A gente fica esperando aí para poder virar e de repente ter um refresco, mas se a gente não cuidar da gente, a gente não vai ter esse refresco. A menos que realmente você tire umas férias de verdade no final do ano, no início do ano que vem, só o fato de virar o ano, a gente não tem essa renovação da esperança, da vontade, da energia. A gente precisa reconhecer esse limite e procurar coisas que nos tragam bem-estar, né? Que acalme nossa mente, que desacelere. A gente está vivendo um momento de muita aceleração, ansiedade, muitas coisas para fazer. Então não podemos ser inúteis conforme o estudo de hoje, mas a gente tem que ter cuidado para a gente não se tornar também essa pessoa que tem que estar sempre produzindo o tempo todo e sendo útil. O Nando, isso foi um benefício que essa pandemia deixou. Home office, eu também concordo, Nando. Eu conheço pessoas que, assim, demoram muito para chegar no trabalho e com essa mudança, essa transformação, agora a pessoa vai 2, 3 vezes no escritório e pode trabalhar home office, isso já deixa a pessoa super energizada, com vontade de trabalhar, porque você passar 5 dias, né, indo em pé, metrô lotado, ônibus, fila, enfim, não sei como é que é a realidade de vocês, mas a realidade aqui do Rio de Janeiro é desse jeito, é aquilo na garra, no calor então a pessoa vai sofrendo, pingando. E aí, se ela tem uns dias em casa, ela pelo menos consegue, né? Ter aquele refresco. Enfim, eu acho muito bom. E eu ia falar uma outra coisa também que eu esqueci. Tinha outra coisa que eu ia falar desse negócio do home office. O que era, gente? Lembrei. Não era home office, não. Era carga horária. Eu tenho visto alguns posts de jornais, de publicações voltadas, né, na área dos negócios e de emprego, falando sobre mudanças lá fora, e eu acho que aqui no Brasil está tendo aí umas pesquisas, né, que as pessoas estão querendo trabalhar menos, e aí trabalhar menos com relação à carga horária. Carga horária, tempo e não produção. Então a gente precisa também entender essa diferença entre horário de trabalho e produção. Tem pessoas... Quem nunca trabalhou com alguém ou nunca em algum momento foi assim, né? Tal hora eu vou enrolar aqui para dar meu horário, para eu ir embora, né? Então, assim, cumprir horário é diferente de produzir. E aí, então não é uma coisa de, não quero trabalhar, né?
é que as pessoas estão realmente muito cansadas. Tem se visto e analisado que essa carga de, agora eu não lembro o total, né, mas a semanal, digamos que de segunda a sexta, vou chutar aqui, 8 às 17, 8 às 18, não lembro agora o total que dá. Tem sido muito puxada, as pessoas estão tendo essa necessidade, está sendo avaliado para poder reduzir, ou colocar um dia, 2 home office, ou deixar de trabalhar, promover mais dias de folga. Evolução diante das catástrofes já é aquela questão dos flagelos destruidores, né, Nando? Que a gente vai até estudar mais à frente, acho que na lei de destruição. Deus permite que algumas coisas aconteçam para que a humanidade avance mais depressa. A Bruna falando, precisamos sempre buscar um equilíbrio. Exatamente, em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa estar sempre buscando esse equilíbrio. Então, nessa questão do trabalho, é o limite entre o trabalho, o repouso. Também não dá para ficar repousando sempre, senão a gente não paga os boletos, né? 220 horas, Nando. Então tá, vou confiar em você, hein? E aí, tanto disso quanto também dessa questão da produção, quanto do trabalho, tá sendo aí reformulado, né? Tá aí um momento de reformulação que já vinha tendo um pouco de reformulação nas instituições, nas empresas, e a coisa tende a avançar cada vez mais, essas mudanças, essas alterações. Na medida de que, até eu falo isso algumas vezes, que o mundo está ficando cada vez mais inconstante, às vezes a pessoa que é muito controladora, ela se desespera, porque peraí, me disseram que eu tinha que, né, trabalhar de tal hora, tal dia, que tinha que ser assim, que eu ia arrumar uma profissão lá com 20 anos, 25, ia ter pro resto da vida, ia fazer carreira, e as coisas estão mudando, né, algumas profissões estão deixando de existir, estão perdendo importância, outras estão ganhando importância. E se deixar eu falo aqui mais 2 horas, porque eu tô sempre pesquisando sobre isso, né? E aí tem toda essa transformação, né? Do mundo aí dos negócios, mas que também reflete na gente, que começam a perceber que o mundo tá instável e a gente tem que ter essa coisa de vou planejar, mas daqui a pouco eu tenho que recalcular, eu tô indo por aqui, mas ok, mudou, eu vou por ali. Porque se você ficar muito querendo ter o controle de tudo, aí você fica desnorteado, né? Então, o importante é a gente ter saúde, galera. Vamos encerrar a live. Muito obrigada a vocês pela interação, pela participação. Não sei se eu consigo fazer domingo que vem, porque no sábado eu tenho mentoria, então lá pro fim de semana, quinta, sexta, eu confirmo. Se no domingo eu vou estar legal, assim, disposta, para eu não fazer arrastada, né, gente? Às vezes as lives do ESD eu chegava aqui assim, exausta. Não era mentoria, era cansaço mesmo. Né? Enfim, eu confirmo mais pra frente se eu vou conseguir fazer no próximo domingo ou se a gente deixa mais adiante para fazer a lei de reprodução. Para quem não está acompanhando aí com o Livro dos Espíritos, essa é a próxima lei. A gente vai estudar a lei de reprodução. Obrigada, Bruna. Beijo. Obrigada, Jones, pelas reflexões aqui junto, né? A gente vai refletindo, é muito bom. Tô adorando essa série das leis morais com vocês, que a gente tem uma semana abençoada, muita paz, muitas alegrias, lembrando sempre que somos merecedores das bênçãos e tentando deixar os pesos do passado para trás, né? A culpa, a estagnação, para que a gente olhe para frente. É importante que a gente se conecte com o agora. Eu tô nessa vibe, hein, gente? Boa semana. Beijo.